Sobre obra missionária, foi meu terceiro chamado depois que eu voltei da missão. Então eu estava muito feliz como conselheiro do bispo e da ala. Aí quando foi ele me chamou para ser líder de missão da ala. E uma das coisas que eu mais fiz durante meu papel lá como líder de missão da ala Sarandi foi fazer essa reunião. Eu lembro que a gente se reunia depois da reunião sacramental, fazia a reunião de coordenação. A irmã Vanessa, que era das moças, sempre participava. Uma irmã da Sociedade de Socorro, um do Quórum também. E nós debatíamos junto com os missionários e era proveitoso, produtivo. Talvez não conseguimos resolver tudo que poderia ser resolvido, mas resolvemos muitas coisas. E tivemos progressos. Então eu tenho um testemunho sobre essa reunião coordenação missionária, que ela é importante. Nós em Sarandi estamos tendo alguns pequenos desafios lá com a obra missionária e talvez seja um caminho para nós trabalharmos com essa reunião, bispo. E acho que vai fazer andar melhor algumas coisas que não estão andando. Vão dar um impulso que nós precisamos. Quanto ao trabalho do Templo História da Família, o Elder Bednar, quando ele foi chamado, eu li um pouco sobre ele, um pouco falava sobre a vida dele, e quando ele foi chamado sobre um relato, né, sobre a vida dele, e quando ele foi chamado como presidente de estaca, e ele perguntou para um presidente de estaca mais experiente sobre coisa mais importante que ele deveria se preocupar, né, que ele deveria focar, e aquele líder experiente falou para ele que ele deveria se focar com as ordenanças do templo, que era dele as chaves para abrir as portas do templo. E foi esse o conselho que o Elder Bednar seguiu do tempo dele como presidente de estaca. Então, para a gente ver a importância que tem essas ordenanças sagradas do templo. As ordenanças do templo, elas englobam de modo geral, pode englobar todo mundo. Então, pega uma pessoa que ainda está conhecendo o Evangelho, pode ser uma coisa que inspira ela a trabalhar com seus antepassados. Ela se batizou, recém-converso, pode ir no templo levar os nomes dos seus antepassados para o templo, para fazer batismo. Passou mais um tempo, passou um ano, vai fazer sua própria investidura. Planeja para ser lá com seus filhos, ou com seus pais, com seu esposo e com a esposa, ou o que quer que seja. E ter os convênios celestiais, para entrar no reino celestial. Então, ela pode englobar todas as pessoas em todos os níveis e aspectos. E a gente não precisa se limitar, sabe? Recebemos várias ordenanças, na verdade, com bastante gratidão na última caravana. Primeiro aspecto que nós tivemos foram 2 ônibus de 60 pessoas. Então, dá praticamente 3 ônibus de 40 lugares. Então, estavam os irmãos todos ansiosos para ir para o templo e todo mundo se planejou, se organizou, pagou e foi todo mundo. Foi uma boa experiência. Nós tínhamos nomes para fazer ordenança e trouxemos de volta. Nós ficamos lá nas sessões de batismo e foram 504 que o irmão Gilmar tirou o relatório de batismos realizados. Ainda ficou bastante nome que nós devolvemos para as pessoas que eram donos das papeletas para serem feitas. Foram feitos selamentos de famílias. Investiduras foram feitas. Então foi uma viagem muito boa. Depois alguns irmãos tiveram um pouquinho de desarranjo ali, de mal no estômago durante alguns dias. Mas assim, apesar de tudo, qualquer coisa, qualquer inconveniente que pode ter tido, choveu, a gente se molhou quando chegou em Sarandi um pouco, é detalhe. Mas foi uma experiência muito boa, foi maravilhosa. Tinha membro novo de Sarandi que fez batismo, inclusive como batizador, e acredito que de outras alas, irmãos que foram pela primeira vez, meu filho e meu sobrinho foi pela primeira vez no templo, fazer ordenança vicária. Então foi uma experiência muito boa. Mas isso aconteceu por quê? Pelo que eu tive avaliando, analisando as alas, esse bom trabalho aconteceu com o empenho de alguns irmãos, alguns bispos ali, alguns líderes envolvidos, foram cuidando algumas coisas e fazendo entrevista, ajeitando aqui e ali, e aconteceu. Só que o bispo de Sarandi, ele foi esperto. Eu estava falando com ele algumas semanas atrás sobre esse treinamento que nós íamos ter, e daí comentou se lá na Sarandi, a perspectiva que tinha de ter um líder de Templo História da Família na ala.
Eu falei que se tivesse até o treinamento seria bom para a gente apresentar e tudo mais, porque até então não tinha. Aí ele foi lá e chamou o líder do templo e de história da família, o irmão Maurílio, um bom irmão que entende de templo e história da família, que vai ajudar e coordenar esse trabalho. Por que é interessante isso? Porque, embora essas ordenanças que foram feitas na última caravana, a história da família que foi feita com árvore, as árvores preenchidas, os selamentos e tudo, isso foi feito com o empenho de alguns líderes, do bispo, do irmão Gilmar, lá na ala Sarandi, né, e dos outros bispos nas outras unidades, presidentes do quórum, etc. Mas se nós tivéssemos um líder específico para coordenar esse trabalho de templo e história da família em cada ala, de forma a designar e envolver mais irmãos, o trabalho com certeza ia fluir de forma mais coordenada, né? De forma a que mais pessoas venham a ser abençoadas com as ordenanças do templo e edificadas. E o trabalho flui melhor, com mais volume, com mais alegria, irmãos. Então, Deus, ele faz a obra, mas ele tem uma forma, uma maneira de fazer melhor. Então, assim como na obra missionária, tem o plano de missão da ala, também temos o plano do templo e história da família da ala. Que a minha percepção é que nós não temos ele muito bem definido, né? Por exemplo, nós podemos ter na cabeça de um líder, na cabeça de um presidente do quórum, na cabeça de um presidente da sociedade de socorro, tal pessoa precisa ir para o templo, tal pessoa vamos preparar para receber a ordenança do templo que vai ir para a missão, determinado irmão e etc. Mas não é uma coisa de conhecimento mais amplo e que nós podemos pegar e ter uma estratégia melhor para alavancar isso, né? E nós tendo um plano, nós vamos conseguir fazer isso. E abre melhor os olhos, né? Como bispo, eu fiquei lá uns 3 anos, um primeiro ano correndo atrás das coisas, mais uns 2 anos batendo a cabeça, e depois, no 4º ano e no 5º ano, consegui fazer algum trabalho um pouquinho melhor. Quando eu entendi as coisas que eu precisava fazer, e fazer as coisas que eu precisava fazer. E uma dessas coisas era ajudar os outros a também se envolverem, né? E é de fundamental importância, assim como a reunião de coordenação missionária, a reunião do templo e história da família aconteça, né? Se nós, como os líderes, se dedicarmos 5, 10, 15 minutos para que essas reuniões aconteçam, né, pode ser que aquele esforço que nós despendemos para que isso aconteça, faça com que seja economizado horas do nosso tempo. Como bispo, eu aprendi isso. Pode ser que você gaste 15 minutos ajudando uma pessoa, mas aquela pessoa vai poder, o serviço dela vai economizar 2, 3, 4 horas suas. Então, por isso que nós precisamos. Pode ser que a ala não possa ter um líder de templo e história da família chamado, não está na estrutura da ala no momento. Se não está, é o conselheiro do quórum de elders designado que vai assumir esse papel. Se um conselheiro do quórum designado não assume o papel, ou não foi designado, é o presidente do quórum. E se o presidente do quórum não tem a ala, ou ele não assume esse papel, é o bispo. Então, a forma que tem melhor é se nós tivermos um líder, ou um conselheiro, ou etc. Senão acaba sobrando para o bispo. E para fazer e coordenar esse trabalho. Um resumo sobre essa reunião aqui, como uma carta que o Elder Ballard enviou, e eu já li uma conferência atrás sobre ela, fala bem assim, reunião de coordenação do templo e história da família. Um debate breve, acho que entendemos o que quer dizer a palavra breve, e informal, também informal, não é cheio de formalidades. De coordenação do templo e história da família é realizado regularmente. Então, não é de vez em nunca, é regular, com regularidade, com frequência. Esse debate pode ser realizado remotamente ou pessoalmente. É liderado por um membro da presidência do Quórum de Elders ou pelo líder do templo e história da família da ala, se houver. Então, pensa, eu fui designado como um conselheiro da presidência do Quórum de Elders. Na hora que eu aceitei esse chamado, eu aceitei liderar essa reunião. Se você não faz isso, você não está aceitando o chamado.
Então, aceitar o chamado não é receber a imposição das mãos. Quando um líder te chama, ele chama você para cumprir as responsabilidades daquele chamado. Se você foi chamado para ser um líder do Templo História da Família da ALA, então é sua responsabilidade. Se essa reunião não acontece, por causa de tal pessoa não está, não veio, etc., e desencontros e etc., mas você está lá para fazer. Então você é o líder de Templo História da Família da ALA. Senão você não é, porque você não recebeu essa designação. Você não cumpriu com o seu chamado. Um membro da presidência da Sociedade de Socorro, um assistente do Quórum dos Sacerdotes, um membro da presidência da classe das moças mais velhas e os consultores do Templo História da Família participam, inclusive os jovens consultores do Templo História da Família. Então, é uma organização semelhante à da obra missionária. Uma conselheira da Sociedade de Socorro, o conselheiro do Quórum, consultores de História da Família da ALA, representante da classe das moças, representante do Quórum dos Sacerdotes, participam. E é importante a participação dos jovens, em particular nessa reunião, porque eles têm grande habilidade com esse tipo de trabalho. Com a questão de manipulação de conta SUD, de árvore familiar, registro de genealogia e etc. Então, eles vão poder ajudar bastante. O propósito é coordenar e fazer preparativos para ajudar os membros da ALA com seu próprio trabalho do templo e história da família. Coordenar. Nós talvez já vimos, ou já participamos de corrida de saco, né, que coloca os dois pés juntos e sai pulando. É um pouco ruim. Ou aquela corrida que marra os pés e pessoas com os pés amarrados precisam caminhar. E precisa de coordenação para que isso aconteça. Senão você cai, simplesmente cai. Então, precisa dessa reunião, mesmo que seja informal, mesmo que seja o mais simples possível, para que as coisas se encaixem, as engrenagens se encaixem e coordenem. Então, vamos pensar assim, se fosse para a gente levar a fundo essa questão desse treinamento hoje e falar assim, na prática, o que nós vamos fazer? Precisamos que cada um que deve participar dessa reunião, a conselheira da Sociedade de Socorro designada, o conselheiro do Quórum designado para a História da Família, os consultores de História da Família, o líder do Quórum dos Sacerdotes e a da classe das moças, participem da reunião. Simplesmente isso. Toda semana. Sempre estejam lá. E pela liderança do líder do Templo História da Família da ALA. Esse seria o resultado excelente, e eu digo que se nós não fizermos dessa maneira, vamos acabar tendo mais dificuldades, né? Sendo um pouco mais difícil o trabalho. Mas ele vai acontecer como vem acontecido, sou muito grato pelo todo o trabalho dos irmãos do Templo de História da Família, mas essa é uma forma que vai ganhar mais força, mais vigor e mais poder, para que a obra aconteça. E é a forma do Senhor. Então, nós gravamos uma reunião, acho que gostaria que o vídeo tivesse ficado talvez uma produção mais profissional, mas não ficou tão. Mas nós gravamos lá uma reunião breve lá que tivemos na Ala Sarandi. E gostaria de passar para os irmãos, apresentar e depois também ter algumas considerações. Lírio Nascimento Lima, eu sou líder de Templo e História da Família. Eu sou a Scarlett Chiles, eu sou uma das consultoras do Templo da História da Família e eu sou responsável pelas moças. Meu nome é Miguel Moura, eu sou responsável pelos rapazes e somos consultores. Eu sou a Simone Chiles, sou a primeira conselheira da Sociedade de Socorro e sou responsável pela História da Família. Eu sou a Ana Júlia Moraes e eu sou uma consultora do Templo e História da Família. Boa noite a todos, irmãos, sejam todos bem-vindos à reunião de coordenação de Templo e História da Família. O intuito dessa reunião de hoje é nós nos apresentarmos e também, por organização, nós vamos definir as pessoas que estão necessitando de ajuda, nós vamos definir a ordenança que ela vai precisar e a pessoa que vai auxiliar essa pessoa. Então, são 3 pontos principais que nós vamos focar. As pessoas, as ordenanças e quem vai ajudar e auxiliar essa pessoa a alcançar essa ordenança que a gente está colocando como meta. Então, vamos começar primeiro com a Sociedade de Socorro. Quem for responsável? Nós temos a Karina e o Guilherme. Karina.
É. Qual o sobrenome dela, irmã? Não sei, deixa eu ver. Karina e Guilherme, tudo bem. É um casal, a gente já conhece. Isso. Qual que é a ordenança que eles necessitam? É investidura, a Aham. Karina, né? O Guilherme já tem investidura. Investidora E selamento. e selamento. Então, 2 membros. E quem serão as pessoas que vão auxiliar? A casal. Karina, a Suzy. Suzy. É. E daí o Guilherme tem que ver uma pessoa do quórum para auxiliar ele. Entendi. Então, uma pessoa do quórum, a gente vai então conversar com o presidente do quórum e determinar uma pessoa para auxiliar também o irmão Guilherme. Ok. Então, vamos passar agora a irmã Scarlett. Você ficou responsável por qual organização? Pelas moças. Pelas moças. Eu tenho em mente 3 moças, só que eu vou falar uma que entrou agora recentemente. Eu já falei com ela, ela já tem a conta SUD, só que a gente tem que dar uma olhada, ajudar ela a dar uma movimentada, fazer as indexações. E as outras 2 moças são as venezuelanas mais novas, que ainda não têm as contas SUD. Então, o nome da primeira irmã é? Beatriz. Beatriz. As outras 2 irmãs da venezuelana? Eu sei uma que é a Elaide, e a irmã dela eu não lembro. Então, nós vamos conseguir. Várias irmãs. Isso. O propósito, então, da ordenança é a conta SUD. Isso. E árvore familiar. Ótimo. Familiar. Quais são as pessoas que você pensou, Scarlett, para poder auxiliar? Eu? Você? Ótimo. Acho que eu escrevi seu nome certo. Scarlett. Só mais um tempo. Mais um P. Isso. 2, Tudo 3, bem. legal. Tudo bem. Passar então para os rapazes? Isso. O responsável, né, Miguel? Isso. Quais seriam as pessoas, Miguel? Acho que a maioria dos rapazes eles estão bem fracos no acesso. E o Alejandro, se eu não me engano, acho que ele ainda não tem a conta SUD. Então, Alejandro. Alejandro. O propósito, então, de a gente auxiliar na ordenança seria o mesmo que de baixo, né? Isso. Conta SUD e árvore familiar, então vamos deixar o mesmo que de baixo. E quais são as pessoas que vão auxiliar ele, Guilherme, para obter essa, Eu posso. alcançar essa meta? Eu posso Você mesmo? Então você ficou responsável, Miguel. Ok, e por último, então, ficou a irmã Ana Júlia. Isso, eu vou focar principalmente nos irmãos que gerais da aula, que podem vir aqui um sábado do mês para tirarem dúvidas sobre como usar a árvore familiar deles e fazer indexação. Então vai ser uma coisa mais geral. Eu vou fazer um convite para quem quiser vir, que eu vou estar ajudando o pessoal, por exemplo, pessoas mais velhas que ainda não sabem como mexer na conta SUD. Então, o seu propósito é auxiliar as pessoas a redefinirem a conta SUD, terem acesso Achar à a senha conta, de achar a novo, senha. fazer contas novas. Isso. Entendi. E o propósito, então, é fazer uma reunião aos sábados? Você Isso. tem um dia? A gente vai sempre ter um sábado de jejum, né, junto com os jovens, e a gente já vai abrir a tarde desse sábado para membros que querem tirar suas dúvidas. A gente vai estar aqui durante esse sábado à tarde. O bom é que os jovens já podem auxiliar. Isso, também. vai ter vários jovens, né? Eu vou estar aqui dando auxílio, mas a gente vai colocar todos os jovens para ajudar também. E a gente também quer fazer um sábado de indexação com o pessoal, vamos providenciar uns computadores. Para quem quiser estar fazendo indexação junto com a gente aqui, fazer também, né? Porque é mais legal fazer indexação junto com o pessoal, um ajuda o outro. Muito bom. Muito obrigado, então, pela participação de vocês, pelas pessoas que nós pensamos aqui hoje. Eu tenho certeza que o Pai Celestial vai nos abençoar muito no trabalho, quando nós pensamos no nosso próximo, né? Para abençoar eles, ainda mais para receber ordenanças que são tão primordiais, né? De salvação. Então, um dos projetos da liderança e também do grupo que está aqui do Templo História da Família, vai ser feito um trabalho com todos os irmãos da ala, para verificar se eles têm acesso à conta SUD, redefinição de senha. E, em conjunto também, os jovens da ala, eles tiveram uma ideia de fazer um sábado, um outro dia, em que todos os irmãos que têm dificuldade com tecnologia e com a conta SUD para auxiliá-los, né? E ensinar também os primeiros passos de como utilizar a conta SUD, como entrar no Family Search. Outra coisa boa também para já iniciar como funciona o trabalho de indexação. Então vai ser um projeto bem legal, né? Inclusive a Ana Júlia, ela deu uma das dicas sobre esse projeto. E
eu acho que o engajamento dos jovens vai ser muito importante, né, para auxiliar os irmãos que têm dificuldade com tecnologia. Semana que vem a gente se vê de novo? Sim. E, então essa reunião se encerra aqui hoje. Muito obrigado pela participação de todos. E o acompanhamento, tanto dessas pessoas que nós colocamos como meta, as pessoas, as ordenanças e quem vai ajudar, na próxima semana nós vamos nos reunir novamente e para tratar novamente, fazer o acompanhamento e verificar como foi o progresso de cada pessoa. Então, obrigado a todos, uma boa noite. A presença de estar aqui com os bispos, ele pediu para nós focarmos em pessoas e ordenanças. Né? Então, ali na reunião, vamos talvez esquecer de uma pessoa que talvez poderíamos ter acrescentado, tratar mais detalhes uma do que outra, e etc. Mas acontecendo é o primeiro passo. O Senhor, por meio do Espírito, ele faz com que flua, e ele conduz pelo caminho que ele quer que deseja que seja conduzido as coisas. Eu tenho testemunho disso. Então, mais do que os detalhes em si da reunião, o importante é que nós façamos com que ela aconteça. Por mais difícil que seja, reúna-se depois da reunião sacramental e faça. Né? E acredito que pode ser tratado com mais detalhes do que esse exemplo e com metas mais específicas. Estava faltando o conselheiro do quórum, que não pôde estar presente, mas mesmo assim isso não impede que aconteça. E vamos seguir, que o Senhor vai nos abençoar com isso. Não sei se o presidente tiver algum... Sentar. Já vai falar em seguida. Obrigado, irmãos, Obrigado, presidente, pela oportunidade. Sou muito grato por todos vocês pelo trabalho que têm feito, do Templo de História da Família, pela dedicação, por terem feito e guardado os convênios com Deus. As ordenanças do templo são o caminho que nós devemos buscar e trilhar. Passamos pela porta do batismo, mas não daí adiante, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é com as ordenanças do templo, tanto para nós quanto para os nossos antepassados. Sei que Cristo vive, Ele nos ama, Ele é nosso Salvador, e essa é a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém.